Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos tratar de estrutura e organização da Justiça do Trabalho. Na verdade, o tema pertence à disciplina Processo do Trabalho. E, para que nós possamos fixar a estrutura e a exata compreensão da organização da Justiça do Trabalho, será necessário, primeiro, que nós relembremos, em linhas gerais, como a Constituição Federal estrutura o nosso Poder Judiciário. Na verdade, e até mesmo porque a estrutura judiciária passou por sérias transformações após o advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que, a partir de 31 de dezembro de 2004, modificou quase que completamente, ou em muitos pontos, o nosso sistema judiciário até então conhecido. Na verdade, quando nós pensamos na estrutura do Poder Judiciário, nós sabemos que hoje nós temos uma repartição entre o que o legislador chama de jurisdição comum e especializada. Na verdade, nós temos e podemos indicar uma série de órgãos que irão compor o Poder Judiciário. Nós teremos, do ponto de vista da Justiça Comum Estadual, juízes de direito, nós teremos tribunais de justiça e, unificando, no ponto de vista da jurisdição comum, nós temos a figura do Superior Tribunal de Justiça. Também nós temos o trato da Justiça Federal Comum, através dos juízes federais, dos tribunais regionais federais e também aqui, como órgão de cúpula, do Superior Tribunal de Justiça, tal qual em relação à Justiça Comum Estadual. Mas a nossa preocupação maior vai se dar com a Justiça do Trabalho e com os órgãos que nós iremos estudar detalhadamente daqui a pouco, que são os juízes do trabalho ou os juízes de direito, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. É verdade que a nossa estrutura judiciária não se esgota aqui. Nós temos ainda os juízes e tribunais militares e os juízes e tribunais eleitorais que também integram a estrutura judiciária brasileira. Como órgão de cúpula, se reconhece a figura do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, lembram, senhores, que, a par de ser composto de 11 ministros, o Supremo Tribunal Federal teve profundas modificações advindas da Emenda Constitucional 45, dentre outros pontos, a criação da chamada súmula vinculante. Nós sabemos que a Emenda 45 permitiu que o Supremo Tribunal Federal edite, dentre outros pontos, súmula vinculante. Ou seja, primeiro, o que é a súmula? A súmula é a cristalização do pensamento dos tribunais superiores sobre uma determinada matéria. É verdade que as súmulas poderão existir também para outros tribunais que não os tribunais superiores, mas são mais usuais nesse nível de integrantes do Poder Judiciário. Na verdade, a emenda estabelece a vinculação. O que seria isso? Nós sabemos que até a Emenda Constitucional 45, aqueles pronunciamentos que espelhavam a cristalização do pensamento dos tribunais superiores poderiam ser seguidos ou não pelos tribunais inferiores. Assim, nós tínhamos a possibilidade de um juiz que estivesse atuando em primeiro grau de jurisdição ou em segundo grau rejeitar o entendimento do Tribunal Superior, em nome, inclusive, da independência de que goza o magistrado na prolação das suas sentenças. Na verdade, toda a reforma é arrumada no sentido de conferir maior poder aos tribunais superiores. E nessa perspectiva vem a súmula vinculante, que desde que seja aprovada por 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa decisão, esse conteúdo da súmula, não poderá ser contrariado pelos juízes de tribunais inferiores. Percebam, o legislador, ele tomou cuidado. Por quê? Porque se ele não houvesse se manifestado expressamente, as atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal, veja, aquelas anteriores a 31 de dezembro de 2004, elas automaticamente se transformariam em súmulas vinculantes. Verifiquem o seguinte, para a Emenda Constitucional 45, para que as atuais súmulas, ou seja, aquelas anteriores a 31 de dezembro de 2004, tenham o caráter vinculante, elas terão que ser novamente aprovadas e publicadas pelo quórum qualificado de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma última referência, em sede da estrutura judiciária como um todo, são os Conselhos Nacionais de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja, a Emenda 45 cria o que a mídia popularizou como controle externo do Poder Judiciário. Ora,
como é que se deu esse propalado, entre aspas, controle externo? Através da criação da figura do Conselho Nacional de Justiça, que agora passa a integrar a ordem judiciária. Então perceba, dentro da organização judiciária hoje, nós temos também o Conselho Nacional de Justiça, constituído por 15 membros. Membros que são egressos de vários pontos. São membros oriundos da magistratura, dos seus vários ramos, são membros oriundos do Ministério Público, são membros oriundos da advocacia e são também membros oriundos da sociedade civil, cidadãos. Então perceba, a composição do Conselho Nacional de Justiça, ela é híbrida, mas o Conselho Nacional de Justiça integra a estrutura judiciária brasileira após a Emenda Constitucional 45. Na verdade, a Emenda Constitucional 45 cria ainda, como novidade, o Conselho da Justiça do Trabalho. Veja, já existia o Conselho da Justiça Federal, vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, e que exercia a supervisão administrativo-financeira dos tribunais regionais federais. O Conselho da Justiça do Trabalho, ele é criado pela Emenda Constitucional 45. E esse conselho exerce as mesmas atribuições dele. Nós voltaremos a falar quando tratarmos dos órgãos da Justiça do Trabalho, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, como novidades, na emenda, o Conselho Nacional de Justiça e os Conselhos da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, que tiveram o Conselho da Justiça Federal, suas atribuições, de alguma forma alteradas no que toca à vinculação, o caráter vinculante de suas decisões. E o Conselho da Justiça do Trabalho, que surge a partir da Emenda Constitucional 45. Bom, mas feito esse rápido retrospecto da estrutura judiciária como um todo, é necessário agora que nós tratemos propriamente dos órgãos da Justiça do Trabalho. Para isso, será necessário que nós façamos um breve histórico. Para que nós possamos entender a Justiça do Trabalho e o processo do trabalho, é necessário que nós passemos a tratar, de agora em diante, do surgimento deste ramo do Poder Judiciário. A maioria dos autores entende que a Justiça do Trabalho se origina desde os conselhos de Prud'homme que nós tivemos na França. Mas, se nós formos buscar os antecedentes da Justiça do Trabalho no Brasil, nós vamos perceber que ela praticamente se inicia a partir do que nós tivemos no início do século passado, em São Paulo, dos chamados tribunais rurais. O certo é que a Justiça do Trabalho é cogitada pela primeira vez na Carta de 34. Mas quando ela passa a existir, ela não é, e isso é importantíssimo, órgão do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho surge como órgão do Poder Executivo. Na verdade, mesmo na sua